Hum, que delícia! Esse hábito de tomar um cafezinho é uma tradição muito forte no Brasil. E a gente faz todo dia sem se dar conta que isso tem raízes históricas profundas. E é aqui no Museu do Café de Santos que a gente vai conhecer um pouco mais sobre essa história. O café vai ser introduzido no Brasil através de um oficial português em visita à Guiana Francesa, o Francisco Melo Paleta, e ele recebe uma muda de café, a qual ele traz para o Grão-Pará. Inicialmente, ele chega no café como uma planta ornamental, para ornamentar os jardins. A partir daí, ele vai descer pelo litoral, lá do Grão-Pará, ele vai vir pelo litoral até chegar ao Rio de Janeiro, São Paulo e sul de Minas. A gente não pode esquecer também que Dom João VI fundou o Jardim Botânico no Rio de Janeiro, onde ele trouxe também várias outras espécies para serem cultivadas no Brasil. E é assim que ele vai se expandir pelo território brasileiro. O café foi introduzido no Brasil no século XVIII, começando na região do Pará. Inicialmente era cultivado para exportação e o Brasil se tornou um dos maiores produtores do mundo. E as propriedades estimulantes do café é visto como remédio, inclusive, né? É que vai proporcionar o consumo desse café. Okay? Então é assim que ele começa a ser utilizado como um produto de consumo pelos brasileiros e depois vira o principal produto de exportação brasileiro. O café pode não ser brasileiro de nascença, mas em Santos ele encontrou um lar. Sua história se entrelaça com a da cidade, impulsionando a economia e fazendo o Porto de Santos crescer, tornando-se o maior do Hemisfério Sul. O café brasileiro ele vai influenciar a economia brasileira inicialmente como o principal produto de exportação brasileira. Mas, ao redor do café, vai surgir as primeiras máquina de beneficiamento de café, a máquina de costura para fazer os sacos onde eles seriam ensacados, o café. Então, a gente pode dizer que em torno do café ocorreu também o nascimento da indústria. Ao que tudo indica, um pastor etíope reparou que suas cabras, quando se alimentavam do grão de café, elas tinham uma vivacidade maior. Então, foi assim que se descobriu as propriedades estimulantes do café. Aí depois você também vai ter a dos caputinos, que agregaram o leite ao café. Tal. E assim, esse foi um hábito que foi sendo adquirido, não só pelo brasileiro, mas também pelos povos europeus e pelos Estados Unidos também. Como é que foi esse hábito do europeu de gostar do café? Conta essa história. Na verdade, é o ritual que se apresenta ao café. Eu nunca estive na França, mas se você passear pela França na Champs-Élysées ou no Campos Elíseos, você vai ver que ela é rodeada de cafés onde as pessoas sentam e conversam. Então, além de ser estimulante, o café também agregava as pessoas, né? Ele acaba se tornando um hábito. É incrível como um único produto consegue ter tanto poder. No Brasil do século XIX e início do XX, o café acumulou capital para urbanizar cidades como Rio de Janeiro, São Paulo e o interior paulista. Também ajudou a impulsionar a industrialização e desenvolver o sistema bancário. Nós temos que perceber que o café ele vai arregimentar, né? Vai fomentar um processo, inclusive industrial, em torno dele. Tá? Conforme a demanda foi crescendo, a busca pelo produto foi aumentando, dentro e fora do Brasil, começou a expansão da produção cafeeira. Só que ela tinha uma grande dificuldade para ser escoada para fora do Brasil. Nós não tínhamos ainda uma implantação de ferrovias aqui, né? A princípio a ferrovia vai ser implantada lá no Rio de Janeiro, né? Porém, com o crescimento desse produto de exportação a partir da segunda metade do século XIX, né,
vai se buscar uma implantação da ferrovia, que é a Brasil Highway, né? Inclusive é um consórcio que conta com o Barão de Mauá para a construção, né, dessa ferrovia, que vai até, se não me engano, Sorocaba, né, a chamada de Sorocabana, ou Santos Jundiaí também, né, para a escoação, tá, da produção de café do sul de Minas e do oeste paulista. É assim que a estrutura ela é implantada, né? O café era conhecido como ouro verde porque ele trouxe muita riqueza para o Brasil, né? Ele se tornou o principal produto de exportação brasileira. Tá? Então, por isso ele foi considerado, né, o novo produto, foi considerado os sustentáculos, principalmente do segundo reinado e a Primeira República, que vai até de 1889 até 1930. Tá? Ele foi considerado, né, o produto de mais valor agregado para a sociedade brasileira. O que era o pregão do café e qual foi a sua importância para a comercialização do café? Não, é a oferta de café, os vários tipos de café, as qualidades que ele apresentava, né? E eles eram vendidos, né, na bolsa do café, que foi construída em 1922, também em homenagem ao centenário da independência brasileira, né? Então aqui as comissárias de café negociavam os cafés com os exportadores e importadores do café. Eu acho que depois de falar tanto sobre café, a gente precisa fazer uma pausa para o cafezinho. Vamos lá? O café moldou o destino de Santos, transformando a cidade costeira em um centro vital da economia brasileira. Que bom que a gente fez junto essa jornada pela história do café em Santos. Venha conhecer o Museu do Café e saber mais sobre esse tema tão fascinante. Até a próxima!